Olá! Vamos dar início então ao nosso curso de sistemas autoligáveis aqui da EPOC. Nesse primeiro vídeo eu quero apresentar para vocês a importância de um bom planejamento ortodôntico. Então, independente da filosofia, se vai ser autoligado, se vai ser uma filosofia tradicional, todo ortodontista tem que fazer um bom planejamento, tá? Então, como dizem esses autores aqui, né? Nós devemos fazer uma síntese dos fatores, dos problemas que o caso apresenta, para que os caminhos que a gente tem que tomar, eles sejam definidos de forma muito clara. Então, a ortodontia é isso, é pensar antes de instalar o aparelho, fazer o planejamento, antes de colar a primeira peça do aparelho, você tentar visualizar o meio, o fim desse tratamento, que seria o prognóstico, tá? Então vejam, dentro desses objetivos ortodônticos, né, nós temos que alcançar, nós podemos separar de forma didática duas questões, os objetivos gerais e os objetivos específicos. O que é um objetivo geral? É aquilo que você vai apresentar para o seu paciente. Para ele não interessa se você vai estar usando naquele momento o fio 12, nitinol, 14, que mola que você vai estar utilizando. Ele quer saber o que você pode fazer por ele, o que você vai corrigir. Esses objetivos gerais também servem para comunicação entre os profissionais. Então, eu tenho uma classe 2 para corrigir, eu tenho uma classe 3, como é que eu posso fazer para corrigir essa mordida aberta? E os objetivos específicos significam o quê? Quais são os métodos que nós vamos executar para a correção do problema? Que aparelho eu vou usar? Que elástico eu vou usar um expansor? Eu vou usar um mini implante? Então, quais os caminhos dentro daqueles objetivos gerais que eu vou aplicar? Então, isso seriam os objetivos específicos. Dentro do nosso do que compõe o nosso diagnóstico, é muito importante, a gente não pode negligenciar a anamnese. Então, vocês lembram que dentro da anamnese, muitas questões de ordem geral, de saúde do nosso paciente, que está exposto aqui no slide, podem ser importantes. Vou dar um exemplo aqui, asma, né? Esse slide, esse quadro eu tirei do livro do professor Nanda, né? E a asma está mais ligada a uma probabilidade maior de reabsorção radicular. Então você vai ter que monitorar esse paciente com radiografias mais constantes. Então veja, a importância de a gente saber uma relação dessa, de problemas de ordem geral, de saúde do nosso paciente, para que isso você obtenha onde? Para que você tenha um tratamento mais seguro. Obtenha onde? Na anamnese. Bem, então o diagnóstico, pessoal, ele é composto por vários fatores. Radiografias, fotografias, exame clínico, anamnese, cefalometria que obteve dentro da imagem radiográfica. Então tudo isso, todos esses fatores compõem o diagnóstico, que segundo a Zenha chama-se lista de problemas. Então às vezes o teu paciente apresenta uma queixa principal que você não pode resolver, ou o teu paciente tem uma necessidade de um tratamento cirúrgico, é um outro exemplo. Então, para você, o teu plano ideal de tratamento passaria por uma cirurgia ortognática, mas seu paciente não quer ser submetido a uma cirurgia desse porte. Então, a partir dessas informações, nós vamos descrever os objetivos individuais desse tratamento. Você tem um problema cirúrgico a ser resolvido, mas eu não quero operar. Você pode fazer alguma coisa por mim? O paciente te pergunta. Isso é um exemplo, esse caso é um exemplo. A queixa principal do paciente, quando eu perguntei a ele, foi o quê? Dentes tortos. Então a gente observa que ele tem uma mordida cruzada no dente 12, uma atresia transversal da maxila e da mandíbula dos dentes acompanharam também, e tem um apiamento importante. Mas avaliando as fotos frontais, eu observei o quê? Uma assimetria. Essa assimetria não fazia parte da queixa principal desse paciente. Mas é aí que está a questão. Nós temos que apresentar toda a lista de problema para o nosso paciente. Então, ele veio com uma queixa principal de dentes tortos. Essa questão eu sei que eu vou conseguir resolver, porque a má oclusão dele nem é tão grave assim.
Mas ele tinha algo que não chamava atenção até então, que era a assimetria facial. Eu apresentei esse problema e disse, essa assimetria é esquelética, só poderia ser corrigida com um tratamento cirúrgico. Mas ele disse, então, isso não me interessa, eu não vou operar por conta disso. Ok, só que o tratamento ortodôntico não vai resolver esse problema. Então, eu especifiquei essa questão, ele concordou e assinou. Então, nós iniciamos o tratamento, já fizemos o alinhamento e nivelamento, tá? Estamos já do meio para o fim do tratamento. E aqui nesse slide eu mostro, então, a finalização do caso, né? O antes, nessa parte superior, e o depois, mostrando um bom relacionamento do arco superior com o inferior, uma expansão dental-alveolar adequada, uma melhora do alinhamento dentário, a relação dos dentes anteriores, guias anteriores, laterais foram checadas. Então eu tenho uma boa finalização, sem contudo corrigir a assimetria facial. Então a ideia é demonstrar a vocês a importância de um planejamento global, tendo listado todos esses problemas, porque uma vez você corrigindo a queixa principal do paciente, que eram os dentes tortos, ele pode, se você não avisou, se voltar para a questão da assimetria facial. Então tudo que você informa ao seu paciente a posteriori é desculpa de uma coisa que você não viu, não informou e agora está dizendo que tem que corrigir. Então tomem cuidado com isso. A filosofia autoligada, para a gente terminar, né, ela é às vezes muito questionada porque aplica-se protocolos. Nós vamos ver isso nas aulas, a aplicação de protocolos. O protocolo não é uma receita de bolo. Se você não faz um plano de tratamento adequado, você não sabe nem que protocolo você vai aplicar. Por isso que eu misturei aqui vários aparelhos. E o que dentro dessa filosofia autoligada está fazendo o slide com o IRAX? O IRAX é um aparelho de expansão maxilar, de disjunção maxilar. Ele faz uma expansão ortopédica. Agora, se você aplicar o protocolo errado nele, ele não vai fazer essa expansão ortopédica. Então, o protocolo do IRAX tradicional são 2 ativações de manhã, 2 ativações à noite. Na escola aqui nós fazemos uma ativação de manhã, uma ativação à noite. Mas se você instala esse aparelho e descreve para o seu paciente o protocolo de uma ativação semanal, você não vai obter a expansão rápida da maxila. Então, o protocolo nada mais é do que utilização do aparelho correto, instalação correta e a utilização do protocolo específico para aquele sistema. Bom, dentro dos sistemas autoligáveis, nós vamos discutir isso mais tarde em outra aula. Eu tenho várias marcas e eu vou dar algumas dicas para vocês, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.